Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que hoje é o 5º dia do nosso propósito e eu espero que você esteja hoje se sentindo mais leve, porque o Senhor já tem feito grandes coisas nas nossas vidas e ontem eu fiquei muito feliz de ver vários testemunhos de vocês no grupo e que o Senhor possa trazer infinitamente mais graça e força para vocês que ainda estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas e passando por algumas lutas, porque existem vários tempos para as nossas vidas e cada um está vivendo o seu tempo. Isso não significa que alguém está atrasado ou que alguém está adiantado, mas significa que o próprio Deus está trabalhando nas áreas da sua vida. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, a gente está em um desafio de 21 dias em se render ao Senhor. Eu sou a Mel, tenho 26 anos, sou casada e feliz para sempre com o Rafael, sou mamãe do Nicolas, um bebê de 1 ano, e o meu único propósito aqui é te edificar, te encorajar e te inspirar a viver para a glória de Deus. Então, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que o Senhor tem grandes planos para a sua vida. E se você não sabe o que nós estamos falando, clica aqui que tem uma playlist para que você possa começar o propósito desde o primeiro dia. Seja cheia do Espírito Santo. Bom, agora, sem mais delonga, bora pro vídeo. Minhas irmãs, eu quero começar contando para vocês uma história. E nós vamos encontrar essa história no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, no capítulo 18, 21 até o 35. Mas para não ler aqui, eu vou contar para vocês. Um certo dia, um rei decidiu ir cobrar todos aqueles que o deviam. Então foi chegando de um a um, até que chegou um homem que devia uma quantia para este rei. Só que este homem não tinha como pagar. Este homem tinha família e não tinha como pagar essa dívida. E o que acontece? Este homem então implora para o rei liberar, para o rei dar perdão para ele, porque ele não tinha como pagar aquela dívida. E o rei, se compadecendo da situação, teve misericórdia daquele servo e liberou ele. E ele foi. Só que no meio do caminho, este servo que foi liberado pelo rei também tinha alguém que o devia. Também tinha um outro servo que o devia. Então foi cobrar este servo que também tinha uma família. E aí esse servo implorou como ele havia implorado para o rei por perdão. Só que este servo que foi perdoado não teve clemência, não teve misericórdia e mandou com que prendesse aquele homem. E então os seus empregados, vendo toda aquela situação e sabendo de toda a história, disse assim: não, isso é muito injusto. Ele recebeu e agora está retendo aquilo que ele mesmo esteve nessa situação. E então, eles vão até aquele homem que libertou esse servo, vai até o rei que libertou esse servo e conta para ele toda essa história. E então o servo se enche ali, de indignação. E então o servo manda pegar esse homem que tinha sido perdoado e o prende. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? Essa história, ela vai falar acerca de mim e de você. Essa história, ela vai falar acerca do nosso tema de hoje, perdão. Muitas das vezes, eu e você passamos por muitas situações na vida que não sabemos o porquê e nem como perdoar. E nos sentimos no total direito de falar: eu não perdoo essa pessoa. Ela não merece o perdão. Olha o que ela fez. Essa pessoa é ruim. Não existe nada e nem ninguém que possa fazer isso e ficar livre, ficar absorvido. Muitas das vezes nós nos colocamos como juiz da situação, porque nós fomos a vítima, ou porque alguém próximo foi a vítima. Só que nós aprendemos aqui que o Senhor nos convidou a viver na liberdade do Espírito. E eu vou deixar o versículo aqui embaixo para vocês. E viver na liberdade do Espírito significa que eu não sou mais cativo, eu não sou mais preso, mas Jesus veio naquela cruz, pagou um alto preço por mim, me dando perdão. E como que eu recebi esse perdão? Por meio de Cristo, Ele me lavou, me libertou de todo o pecado. O pecado no sentido original significa dívida. Então eu tinha uma dívida imensa com Jesus, com Deus, com o reino dos céus, pela desobediência da lei. E eu não podia mais pagar essa dívida, porque eu já estava condenada e contaminada pelo pecado, e você também.
E então, Jesus vai compadecer da nossa situação. Deus vai compadecer da nossa situação juntamente com o Espírito Santo. E Jesus vai vir, vai morrer no nosso lugar e vai pagar toda a dívida, vai aniquilar a moeda. O seu sangue pagou todo o preço. E então nós recebemos um perdão total e completo por causa da graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, por nos amar, Ele quis e se derramou naquela cruz, nos dando direito de restauração, direito de refazer o caminho. E então Ele pega todo o nosso erro, toda a nossa dívida, todo o nosso pecado e joga fora. Assim como aquele servo fez com o primeiro, assim como aquele rei fez com o primeiro servo. E agora que nós recebemos essa liberdade no Espírito, de ser livre daquilo que nos prendia, daquilo que nos condenava, nós precisamos viver na liberdade do Espírito. Enquanto eu me arrumava para gravar esse vídeo, eu escutei o Espírito Santo falando isso ao meu ouvido. Viva na liberdade do Espírito. Ou seja, se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém fez algo com você ou com alguém próximo de você, escolha perdoar. Decida perdoar, porque você é livre no Espírito. E se você não perdoa, você está se prendendo novamente. Mas para que fique claro para você, eu vou te explicar. Jesus, Ele te deu o perdão. E aí quando você aceita este perdão, a Bíblia diz aqui que você é perdoado, no versículo que nós lemos. Mas se outra pessoa que está do lado de cá te magoou, te feriu, e você não consegue perdoar, então você devolve para Deus esse perdão. Você devolve para Deus o preço que Ele pagou e se escraviza naquilo que a pessoa fez, se escraviza na carne, se escraviza no erro, se escraviza ali, então, em como aquela situação, aquela circunstância, anulando o preço que Jesus pagou sobre a sua vida. Ou seja, você retém aquilo que você recebeu e então você devolve para quem te deu. Só que quando Deus te perdoa e você entende que você foi tão perdoado, que você não merecia, mas que o Senhor teve compaixão, graça e misericórdia da sua vida, você entende que isso não é só pra você, você entende que é pra todos, então flui. Você perdoa aqueles que te magoam antes mesmo de te magoarem. Antes mesmo de fazerem alguma coisa pra você, você perdoa. E foi essa história que eu contei pra vocês. Foi Pedro que perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, se era 7 vezes 7 no dia, e o Senhor disse que não 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7, que significa que ele não deveria fazer conta de quantas vezes perdoar, mas que ele já deveria ter o perdão pronto, como uma decisão no seu coração, antes mesmo do mal sobrevir, antes mesmo de alguém fazer algo de errado com ele, porque aquele que vive na liberdade do Espírito, aquele que vive livre, aquele que já sabe, que tem a consciência que foi livre do peso do pecado, do peso do passado, do peso da condenação, ele caminha em perdão dia após dia, ele caminha em graça que se renova. Então ele já tem um perdão pronto para aqueles que o ferem, ele já tem um perdão pronto para aqueles que querem atacar, aqueles que já o atacaram, sabe? Então eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que se você deseja ser uma amiga de Cristo, você precisa ter a liberdade no Espírito, você precisa viver com a liberdade no Espírito, você precisa oferecer perdão. Ai, Mel, mas é muito difícil, eu não consigo perdoar, eu não consigo. Tá, eu sei que é difícil, porque nos machuca, nos magoa, mas você não vive mais pelos seus sentimentos, você não vive mais na sua carne. A Bíblia fala, não vivo mais na carne, porque já foi crucificada, agora eu vivo na fé, pelo Filho de Deus. Vivo na fé, aqui ó, na carne nós vivemos na fé, por Cristo Jesus. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo faria o que no seu lugar? E muitas das vezes existem algumas situações em que nós não vamos precisar ter o contato com a pessoa, sabe? Mas é necessário liberar o perdão. A falta de perdão, ela faz com que Deus também não nos perdoe. Mas não porque Deus é ruim ou porque Deus não vai nos perdoar. Mas é porque nós mesmos, quando nos posicionamos no lugar de juiz, nós devolvemos a graça para Deus. Nós devolvemos o favor imerecido. Porque nós não recebemos. Porque nós não passamos. E se eu não passo, eu retenho. E se eu retenho, eu devolvo. E é isso que você tem que ter em consciência. Porque quando você está liberando o perdão, você está falando mais acerca de quem é Jesus do que quem é você. É tipo assim, olha, você me magoou, você me errou. E se eu estivesse agindo hoje na minha carne, eu iria falar pra você, eu não quero te perdoar, vai pro inferno, faz o não sei o que e amaldiçoar a sua vida. Mas como eu recebi o perdão e eu quero viver livre no Espírito, eu fluo, eu só te entrego aquilo que Deus já me deu. Não é meu, é de Deus esse perdão, vai em paz.
sabe? Agora, quando eu não faço isso, eu retenho e eu falo, olha, Deus, eu não vou perdoar, não. Não vou perdoar porque ele não merece. Então Deus vai olhar pra você e vai falar, então eu também não posso te perdoar, porque você também não merece. E você vai devolver pra Deus, sabe? Então não faça com que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão naquela cruz para a sua vida. Porque ele morreu para todos nós. E todos nós precisamos ter acesso a essa liberdade de espírito. E entender que por mais difícil que seja a situação, às vezes é um estrupo, às vezes é uma separação, às vezes é uma traição, às vezes é uma morte, um assassinato. Por mais difícil, escolha perdoar. Porque quando você decide, você não precisa sentir, tá? Porque você vai estar com raiva, com ódio, e isso é normal, você está aqui na carne. Mas você tem que colocar na sua mente. Por mais que seja difícil, por mais que eu esteja sentindo tudo que eu estou sentindo, eu escolho perdoar. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor me perdoou, o Senhor me alimentou, o Senhor me deu esperança. Então eu escolho liberar essa pessoa e eu peço, Jesus, trata em mim essa ferida. Trata em mim esse sentimento. E você pode ter certeza que dessa dor que você estava vivendo, o Senhor vai fazer algo lindo. Dessa dor que você estava vivendo, o Senhor vai trazer transformação de vida. O Senhor vai trazer direções específicas. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração no dia de hoje e a ser leve. Quem te feriu? Quem te machucou? Quem te magoou? Quem feriu os seus? Quem machucou os seus? Essa pessoa merece a graça? Essa pessoa merece o perdão? Faça essa pergunta para você. E caso seja não, lembre-se que o não que você está dando não é para essa pessoa, mas é para você mesmo, porque você merece a graça. Você merece o perdão. Olha o tanto de coisa que você já fez e errou. Ah, mas essa pessoa, ela fala que vai mudar e não muda, essa pessoa não é, essa pessoa vive errando. Mas e você? Você fala e promete tantas coisas para Deus, mas vive errando. Só que a Bíblia diz, em Romanos 8:1, que não há mais condenação, não há mais culpa para aqueles que querem viver em Cristo Jesus. Então, se você decidiu caminhar em espírito, você não é mais condenado. E às vezes o perdão que você precisa liberar é para você mesmo. Porque você fica ali a todo tempo. Ai, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Claro, você precisa. Mas entende que se você está lendo a Bíblia, se você está jejuando, se você está orando, se você está querendo uma transformação, você está caminhando no Espírito. Então não há mais condenação. Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E você foi lavado e remido. E todos os dias você precisa chegar ao trono da graça. Porque depois que Jesus veio, o véu se rasgou. Você pode para receber esse perdão. Esse perdão é diário. Todos os dias o Senhor te perdoa. Todos os dias o Senhor está contigo. Todos os dias o Senhor está te dando condições para viver algo novo. Todos os dias. Você errou ontem. Então pega todas as dívidas que você fez e vai lá na cruz. Olha, Deus, hoje eu fiz isso. Me perdoa e me ajuda. Eu decido mudar, me ajuda. E amanhã de novo, e de novo, e de novo. Porque nós estamos vivendo no processo de santificação. O que é santificação? É ser separado. É caminhar com Deus, um dia após o outro. Eu sinto uma leveza em falar isso, eu sinto uma graça em falar isso, eu sinto que hoje tem favor sendo revelado para você, favor imerecido. O amor de Deus é imensurável e incondicional, não tem condições, não é sobre o que você faz, você não pode fazer nada para receber. O Senhor simplesmente te amou e te entregou. Então recebe em nome de Jesus esse amor e transfere em nome de Jesus esse amor, sabe? Eu sinto leveza, doçura no meu espírito para liberar sobre a sua vida. Os seus pecados estão perdoados em nome de Jesus, se você crê que Ele é o único e suficiente Salvador. Eu sinto leveza no meu espírito para te dizer, vá em paz e não peques mais, porque Cristo está contigo. Ei, lembra daquela mulher? Aquela mulher que foi pega no ato de adultério e eles estavam com a pedra na mão. Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então eu não sei se você hoje está se sentindo mal, porque você é a pessoa culpada, mas eu quero liberar sobre a sua vida que essa sentença está anulada se você crê no nome de Jesus, que pagou o preço pela sua vida antes mesmo de você pecar. Antes mesmo de você agir, o Senhor já havia te perdoado. Então se achegue diante dele, viva na graça, na dispensação do Espírito e seja livre no Espírito de toda condenação, de toda culpa, de todo medo. E se você não entende como perdoar, o Espírito Santo vai te perdoar. Lembre, você é a imagem e semelhança de Deus. O diabo quer distorcer isso, ele quer que você se condene, que você se culpe. Então aceite o perdão de Deus. Se perdoe. Se ame,
e ame ao próximo. Perdoe o próximo, porque amor e perdão estão ligados. Em nome de Jesus, que você possa viver a graça de Deus sobre a sua vida, que você possa viver a liberdade do Senhor todos os dias e que o Espírito Santo te conduza em águas tranquilas, em passos leves, em campos verdejantes, porque quando você perdoa, você floresce, você dá frutos e você cresce, mas quando você não perdoa, você murcha, você morre, você fica presa. Então, vá viver na liberdade do Espírito, seja livre, você não é mais prisioneira, coloque a sua mente cativa a Cristo, seja prisioneira a Cristo, e não às obras da carne, porque Jesus já aniquilou todo o preço quando ele disse, tetelestais, está consumado. Ele pagou o preço por você. Retome o caminho, vá de volta para Deus, faça uma oração. O desafio de hoje é simplesmente isso. Perdoe aqueles que te feriram, perdoe você, busque no Espírito o que você precisa fazer para perdoar essa pessoa. Será que você vai ter que ir? Será que você vai ter que ligar? Será que você vai ter que mandar uma carta? Não sei qual foi a situação, mas perdoe. Fale com o Senhor que você perdoa. Toma a decisão mesmo sem sentir, porque não é um sentimento, é a decisão de viver livre. E aí você peça ao Senhor que te direcione se você deve ter contato ou não para falar com essa pessoa. Mas libere, em nome de Jesus. Viva livre no Espírito, viva livre no Espírito, viva livre no Espírito. O Senhor te ama e eu também. Deus abençoe você. Esteja aqui amanhã para falarmos mais do amor de Deus. E eu vou deixar aqui, ó, se você não me segue no Instagram, já me segue lá, porque o Senhor está trazendo algo novo no meu coração que eu vou lançar para lá assim que acabar esse desafio. E aqui embaixo, ó, se inscreva no canal para me dar aquela forcinha, já curte aqui, coloca o seu dedo, aperta muito, envia para as pessoas para que o YouTube entregue, me dê engajamento para alcançar mais vidas. E não se esqueça que amanhã nós temos o 6º dia do desafio e eu tô muito feliz por ter você aqui. Eu sei que o Senhor tem muito, muito, muito mais para fazer na sua vida. Deus abençoe você. E se você ficou até o final, você é mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por você. Deus abençoe.